dar um pulinho aqui na cena de Mate Controller, ou seja, né, controle de animação, né? E o que acontece? A gente tem aqui se eu for aqui em Hierarchy, né? Temos aqui a colisão aplicada em alguns elementos e temos aqui o nosso personagem, né? Que a princípio ele tem as mesmas estruturas do personagem aí, fundamental, né? Da Unity. Então, vou segurar aqui Alt, girar com o botão esquerdo, desabilitar aqui sombra, deixar em wireframe mesmo para a gente se focar na mecânica, tá ok? Para nos focarmos na mecânica, não ter assim nenhuma distração com relação à parte de direção de arte. E aí eu vou estar vindo aqui, olha só, até porque o curso é só de mecânica de física, né? De movimento, de interação e controle, ok? E aí eu vou estar vindo aqui, ó, Inspector, ok? E a primeira coisa, ó, os parâmetros que a gente tem aqui com relação ao posicionamento já são triviais conhecidos de nós. Aqui é apenas o parâmetro de start inicial, em relação à rotação, tamanho, etc e tal. Não vai acrescentar em nada falar deles, até porque são nativos, né? Qualquer coisa que você coloca aqui vai ter aí um posicionamento, rotação e tamanho. Mas aqui logo de cara assim, controller, clica em layer. Olha só, isso sim é o nosso grande start da questão aqui, né? O controle em cima do personagem, tá? Tem o controle a parte de movimentação de braços, que eu já vou explicar. E aqui tem um layer padrão, layer mãe, né? Vamos dizer assim. Inclusive vou colocar até aqui, sabe o que, ó? Raiz. Esse aqui é o início, é a raiz de toda a sequência de animação, ok? Aqui seria esse aqui, ó. Correto o nome dele seria o que, sabe o que? Controle de braços, ok? Então isso é o correto. Então aqui é a raiz, que é a sequência, na realidade é o controle de animação do corpo, né? O controle de animação do corpo, raiz, né? Até pode colocar aqui o controle do corpo. Então aqui, ó, deixa eu digitei errado, prontinho. Então, um é do corpo e o outro é dos braços, tá? Porque o que acontece? Apesar de você falar, poxa, mas não é uma coisa só, então você consegue ter essa mobilidade de fazer uma animação a parte dos braços. Mas antes de a gente ir para lá, não vamos complicar não, vamos nos ater ao controle do corpo, tá ok? Então, deixa eu clicar aqui, prontinho, cliquei aqui, ao controle do corpo. E você sabe muito bem o que ocorre, olha só. Eu tenho uma sequência aqui de jump, que é de pulo, né? Eu estou explicando essa questão relacionada a alteração e integração para depois a gente realmente o fazermos. Ok, então aqui é o pulo, aqui é a corrida. Só que é uma corrida que eu posso colocar ela direcional de forma reta ou no eixo à direita ou à esquerda, ok? Aqui eu estou no Blended Tree. Voltei. Aí é o estado de espera, aquele estado que ele fica em loop esperando, ou caso nenhuma alteração ou controle da mesma esteja ocorrendo. Ó, clicou aqui. Aqui um preview, né? É o estado de espera. Por que ele vai correndo? Você fala, se é o estado de espera, porque acontece? Eu tenho entre o idle, que é o estado de espera, e o run, que é o estado de corrida, eu tenho uma seta de transição. Olha só que legal. Para ir e, claro que o contrário, correr e ficar parado. Isso é muito importante. Da mesma forma de correr para pular, a mesma coisa. Então eu tenho um estado aqui de transição para correr e pular, como também o contrário, pular e continuar correndo, tá? Então eu tenho ida e tenho volta, ok? Perfeito. E tem os parâmetros de velocidade, direção, pulo, ok? Estado de espera, tá bom? Com relação ao corpo, basicamente é isso, ok? E aí eu tenho o controle de braços, né? Controle de braços. Olha só, acenando,
É a mesma coisa de ter apenas uma camada a mais que eu tenho aí em particular com o personagem parado, um estado de animação em relação a esse controle de braços, ok? Tanto para aqui é estado nenhum e aqui é a animação mesmo com os braços, ok? Bem, vamos estar fazendo o seguinte, vamos estar pegando o modelo 3D aí, antes de a gente continuar, né? Olha só, eu estou aqui com o nosso Persona e ele tem aqui, linkado a ele, tá? Antes que você fique preocupado, nós vamos pegar do zero um personagem, vamos fazer animação, aplicar captura de movimento num software 3D, trazer para cá, e tudo isso que eu estou explicando para vocês, essa aula, na realidade eu estou explicando a mecânica de como funciona, para na próxima a gente fazer a partir do zero, tá? Ó, ID Run Jump, né? Clica aqui, tá em C Sharp. Agora sim vamos entrar aí um pouquinho na alma da coisa, né? Vamos, né? De cara você fala, poxa vida, o que seria esse Idle Run Jump? Ó, Idle é o estado de animação que vocês viram de espera. Ok, lá no Layer, deixa eu clicar aqui, ó. Isso, seria esse daqui. Aí você fala, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você tem um controle para cada animação que você trouxe do software 3D? Exatamente. Então, Idle para controlar esse camarada. Você vê que o nome do arquivo, e aí vem aí uma dica. Programador que é programador, que não quer aí se perder no seu próprio código e projeto, principalmente se ele está trabalhando seja individual ou coletivamente, em grupo, seja um grupo indie ou numa empresa corporativa, sempre se usa a técnica dos mnemônicos. O que são mnemônicos? É um termo que vem da área de eletrônica que se chama palavras de fácil memorização. Palavras de fácil memorização são palavras curtas que não tem aí. Na verdade são palavras abreviadas, aglutinadas, que vão aí estar fazendo com que você se lembre de, assim, bater o olho e você já sabe sobre o que se refere. Então, por exemplo, aqui, o nome do arquivo é ID Run Jump. Por que ID Run Jump? Porque esse arquivo aqui controla essas três sequências de animação. ID Run e Jump, ou seja, né, espera, corrida e pulo. Tá? Então, você sempre tem que trabalhar dessa forma assim, extremamente simplista, porque quando você, principalmente, o projeto vai tomando forma. Isso aqui é um exemplo simples, né? Agora imagina um projeto aí composto de um jogo completo, né? Então ficaria impossível, seria como tentar mergulhar no mar de código e se perder nele, né? Então você tem que ser extremamente foco, objetivo, prático. De cara eu estou fazendo requisição, como você já sabe, né? Principalmente você que aí já fez o curso aí de programação em C Sharp, estou fazendo requisição das bibliotecas padrão que eu preciso para estar trabalhando com a Unity pelo C Sharp. A Unity Engine e System Collections, né? Que todas são as classes com relação aí a todos os componentes. Estou criando uma classe pública chamada IDRunJump, olha só, né? Aí parecendo até redundante, porém conciso, né? E objetivo, que tem um comportamento único, comportamento que é o monobehavior, ou seja, comportamento único. Inicialmente eu estou aqui declarando as variáveis, como eu sempre faço num código de programação. A partir do fim da linha de instrução, estou criando aqui a variável chamada animator e passando os valores dela para a variável animator. E aqui, olha só, ponto 25 é uma variável pública aqui que eu estou declarando, né? Essa é protegida. Por que essa é protegida? Porque se refere à animação. Eu não posso permitir que um outro arquivo externo tenha acesso à animação desse personagem aqui. Então, estou colocando como protect, ou seja, variável protegida só vai ser acessada a esse arquivo aqui local, ok? E aí o que acontece? Ó, eu estou passando a cópia de animação do animator para animator. A partir do fim da instrução .25f, né, que é o tipo float, estou passando aqui esse valor que é do tipo float para variável aqui de direção, direction dump time, que é o tempo de execução, ou seja, 25 frames por segundo, tá? Esse f aqui, no caso, é de float, porém também faz alusão a frames por segundo, então passando 25 frames por segundo, e para a variável direction dump time, que é do tipo float, ok? Aplica um gravity, ou seja, vai ter aplicação de gravidade ou o personagem teu vai estar como se estivesse no espaço, né? Então eu estou declarando aqui uma variável bool, que é um tipo de variável booleana, ou seja, lógico, sim ou não, 0 ou 1, true ou false, e aí estou atribuindo a partir do fim da instrução a variável como verdadeira, né? Para que apply gravity, ou seja, a gravidade aplicada, né? Então estou dizendo que é verdadeiro, que vai existir gravidade sim, tá ok? Void start, vamos aqui para a execução em si da animação. Void start. Estou aqui, ó, a partir do fim da instrução, pegando o componente de animação, que é o animator, olha ele aqui, ó. Aí você fala, mas não é variável? Sim, é variável, mas eu estou passando como componente de animação, porque eu passei aqui o valor da variável animator para a mesma, né? Só que é outra variável, porque você vê que a nomenclatura é em caixa alta, ou seja, maiúsculo com relação ao A. Então estou pegando, estou interpretando, olha só.
Aí você fala, peraí, não entendi, tá confuso. Calma, vamos lá. O que acontece? A partir do fim da linha de instrução, eu passei aqui, olha só, a cópia, apenas declaração de variável, não está acontecendo nada aqui. E aí o que acontece? Aqui eu estou só fazendo declaração de variável, que nem eu já havia comentado, declarou, tudo bem, é uma variável protegida e blá blá blá. Por que tem que ser protegida? Porque ela vai estar armazenando diretamente o controle de animação aqui da camada layer aqui, controle de corpo, tá? Então é por isso que tem que manter ela protegida, tá ok? E aí o que acontece? Continuando, a gente está aqui ó, no void start. O void start aqui ele está fazendo invocação, galera, ao componente que foi criado aqui, tá? Olha só. Tá? Então, ao que vem depois, porque assim, diferente de C++, C, Pascal, Delphi, enfim, entre outras linguagens e interpretadores, o C Sharp ele invoca o que é declarado depois. Então ele não é assim, que normalmente em muitas linguagens o que você faz? Muitas linguagens primeiro você declara a rotina que você vai chamar para depois a mesma chamar. Ou seja, se fosse dependendo da linguagem, essa parte que void start viria depois, viria aqui, tá? Mas não é o caso. Tem que vir primeiro a chamada para depois sim você declarar o corpo. Ou seja, a primeira cabeça, depois o corpo, tá? Não o contrário. Então aqui no void start eu estou pegando como componente o animate, a variável animate como componente, porque ela vai estar armazenando a animação e atribuindo a mesma variável animate, que é essa daqui mesmo, tá? Então estou pegando como componente, atribuindo animator e estou fazendo a seguinte verificação. Olha só que legal. If animator.layerCount, ou seja, se o número de layers for maior ou igual a 2, olha que legal. E realmente não é maior que 2, mas é 2, ó, são 2 layers, ó, 2 layers, tá? E o animator que ele está se referindo é o componente da Unity, tá? Então assim, você fala, pô, peraí, deixa eu ver se eu entendi, Edward. Esse animator aqui com a caixa maiúscula está fazendo alusão a esse camarada aqui? Exatamente, tá? Então é isso que está ocorrendo aqui, tá bom? E aí você fala, então por que eu tenho esse minúsculo? Então, porque eu preciso de uma variável para armazenar os valores, né? Então eu estou aqui atribuindo, na verdade, uma variável, tá? Falando que os valores dela vão estar sendo passados pelo controle de animação, é só isso. E aqui eu estou pegando o componente, estou pegando o componente de animação, tá? Que eu já declarei aqui, né? O componente de animação getComponent atribuindo a variável animator, né? Que vai estar pegando agora invertendo, né? Invertendo agora pegando os valores da animação, ou seja, é recursivo, é ida e volta. Verifico de cara se eu tenho 2 ou mais camadas, né, de animação. No caso eu tenho. E aí se eu tiver, eu vou querer que aplique o que? Set layer with 1,1, né? Animator. Estou setando, né? Dizendo que eu vou trabalhar com um layer separado do outro, por isso que está 1,1, ok? O update score once per frame, ou seja, vai ser, aqui eu vou ter uma chamada frame a frame, né? Então ele verifica o seguinte, ó, void update significa o seguinte, aqui é uma rotina de execução. Sempre que você vê void é uma rotina que não precisa de retorno, não precisa de argumento, tá? É uma rotina como se fosse uma procedure. Executa é como quando você vai no interruptor de luz e pressiona. O que vai acontecer é que a luz vai acender, ok? Assim quando você liga a torneira, vai sair água e por aí vai. Ou seja, não precisa de resposta, é comando de execução, tá ok? Então o que acontece? É diferente, por exemplo, digamos que você pergunta a uma pessoa como está o dia hoje, aí a pessoa responde, o dia está ensolarado. Isso é o que a gente chama de function, ou seja, precisa de argumento, precisa de resposta, e não é o caso. Aqui void é comando de execução, ou seja, só executa, não precisa ter retorno. O update é a rotina aqui, palavra reservada da Unity, que vai pegar a partir do início aqui, né, do bloco de instrução. Se você quiser indentar é forma de diagramar, né, o código, tá? Se você quiser indentar, eu particularmente eu prefiro as chaves depois do parênteses. Você vê que como não tem argumento, qual é a prova que não tem argumento? Que o parênteses está vazio, então só vai executar. É um comando de execução de rotina que vai só executar, não vai ter retorno. A partir aqui do início eu vou verificar se a minha animação, olha só que legal, animate state info, a partir, sempre em programação você não lê da esquerda para a direita, mas da direita para a esquerda, tá? Sempre animação. A partir do fim da linha de instrução, eu estou passando o argumento 0, ou seja, do primeiro ponto de animação, do primeiro frame. Porque você sabe, no teu software 3D, todo software 3D, independente de qual seja, ele não começa pelo primeiro frame, ele começa pelo frame 0 da animação, né? Então, se você for observar, talvez você não tenha feito, mas observe sim, sempre começa do 0. Então, a partir do primeiro frame, olha só, get current animate state info, ou seja, a partir do ponto de animação corrente de informação, ou seja, o ponto de animação inicial de animação, ponto animate, eu quero que atribua
para a variável state_info, ou seja, estado de informação, né? E o mesmo vai passar esse valor, a cópia para animate state_info, ok? Aí você fala, o que significa isso? Simples. Eu quero que você pegue o nome da animação, caso aqui jump, rank, tudo isso aqui é variável, tá? Idle e por aí vai. Você pode alterar os nomes aqui, mas aí você vai ter que alterar no código também, tá? Eu quero que você pegue a base de animação de cada um deles, tá? E aí ele verifica, porque senão, se eu não souber o nome da animação, como é que eu vou controlar ela? Concorda comigo? Tá? Então você tem que ter esse parâmetro aí, tem que ter essa diretriz, tá bom? Então sempre que você vê aqui, esses daqui, ó, eu não tô me referindo a eles, tá? Como variável, tá? Controle de corpo e controle de braço, por isso que eu alterei e não vou ter problema no meu código. Tanto que a prova disso, ó, só para você ver, ó, vou clicar Save Scene, vou dar um play. Ó, tá aí, ó. Ele está em estado de espera. Opa! O que foi que aconteceu? Por que eu não estou conseguindo pular, correr, fazer nada? Eu tentei aqui usar as setas por causa de uma coisa bem simples. Lembra da animação? Lembra das camadas aqui em Animator? Vamos pegar aqui, ó. Cliquei aqui no meu persona, camada de animação, blá blá blá. Eu não mudei aqui o nome das camadas? Então, elas estão sendo usadas como variáveis sim. Tá? Elas estão sendo usadas como variáveis sim, mas não nesse arquivo, em outro arquivo. Tá ok? Tudo bem, por hora deixa como tá. Aí você fala, então a animação não vai servir por hora? Por hora não. Eu fiz isso de propósito justamente para que vocês vejam o que ocorre no outro arquivo. Mas vamos continuar a análise desse, né? Começamos um, temos que terminar ele. O que ele faz aqui? Ele verifica, lembra que aqui nas camadinhas, olha só, aqui no layer, o nome desse componente é animator, tá? Então você habitua a chamar ele de animator. O animator é composto de camadas. Cada camada é composto de sequências de animação. E cada sequência de animação é linkada com outras animações pelas setas de transição, ou seja, as transitions, ok? Show, tranquilo, né? Perfeito. E o que acontece aqui, ó, eu verifico primeiro com base na minha camada, ó, base layer, com base no layer básico, que seria esse aqui, o layer raiz, controle de corpo, ponto run, ok? Eu verifico se o estado é o que? Estado de, verifico se está correndo, né? Primeiro eu verifico a existência. Aqui eu estou fazendo a validação quanto à existência, ok? Existe? Sim e não. Na prática não. Por quê? Existe o run, mas como eu mudei aqui o nome da camada, ele não vai achar. Então vamos voltar como era antes? Então eu voltei com a nomenclatura base layer e arm layer, porque também são caracterizados aqui como variáveis, tá ok? Então vamos voltar lá, ó, o nosso código, ó, é o idle jump, né? Idle run jump, né? Ou seja, tem as animações. Então vamos acessar aqui, ó, if state_info.isName, né? Ou seja, estou acessando, fazendo a validação de nomenclatura para ver se existe, né? Existe um layer chamado base layer? Existe. Olha só ele aqui, ó, base layer. Existe uma sequência de animação chamada run? Existe sim, ó, tá aqui, ó. E o que significa tá entre aspas, né? É o que acontece. Independente da linguagem de programação, sempre que você coloca algo entre aspas, significa que é literal, ou seja, é exatamente aquilo. Aqui no caso está sendo utilizado como se fosse um path, um caminho, né? Então eu estou vindo aqui em base layer e estou verificando se existe a sequência run, que é de correr. E aí sim, agora aqui é a parte que, poxa vida, você deve se perguntar onde é que você consegue controlar a animação do teu persona. É aqui, ó, if input, palavra reservada, que é de entrada de dados, pode ser via joystick, teclado, touchscreen, mouse, blá, 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 blá. E aí eu verifico a get button, né? Eu verifico o que? Eu estou verificando se está sendo pressionado a tecla Ctrl. Aí você fala, pô, peraí, como assim Ctrl? Eu estou vendo aqui escrito Fire, né? Opa, então vamos justificar isso, ok? Então, olha só, né? Aí ele vem aqui um código, aí você fala, poxa vida, mas aqui tá como Fire, como você está dizendo com Ctrl? É simples, é só você vir aqui, olha só, em Edit.
Project Settings, ou seja, configuração de projeção. Input é entrada, né? Olha só quem aqui vai estar aqui. Fire. Você pode mudar a nomenclatura, tá? Isso aqui é o que vem nativo, independente da versão da Unity, tá? Porque Fire ele entende que é de ação, que é de fogo, que é de execução, entendeu? E aí ele tá aqui, ó, no componente Fire. Isso aqui é um componente, tá? Apesar de estar sendo associado a uma variável, é um componente, tá? Eu tô dizendo aqui, ó, positive button, ou seja, botão positivo, ou seja, que vai estar sendo acrescentado à frente. Left Ctrl, ou seja, o botão, a tecla Ctrl do mouse vai fazer com que o personagem ele faça o que? Ele corra. A tecla Ctrl. Então, quando eu estou associando aqui, só quebrar mesmo o mito, quando eu estou vindo aqui, estou dizendo que Fire, ó, que eu estou validando. Primeiro eu validei a nomenclatura da camada de layer e se existe a camada de layer e a camada de animação. Lembra? Ó, Base Layer, Base Layer. Run. Agora, beleza. Existe então a camada? Existe. Tem que ser dado como verdadeira essa condição. Se essa condição não for dada como verdadeira, ela nem vem pra cá, tá? Então, primeiro vai verificar. Existe essa camada? Existe. Existe sequência de animação? Existe. Ótimo, perfeito. Agora a próxima validação. If input get button fire one. Ou seja, está verificando o que? Ele está validando se foi pressionada a tecla Ctrl do lado esquerdo do teu teclado. Se isso ocorreu, eu quero que eu vou pegar aqui a partir do fim da instrução, eu vou fazer uma execução. Que execução que eu vou fazer? Vou dar como verdadeiro para que seja executado a sequência de animação jump, que é puro. Set ball, ou seja, estou setando como verdadeiro estado de animação jump. Eu tenho aqui, só comentar, ponto animator significa que eu quero que entre em animação. E como é que eu sei que eu quero que entre em animação? Porque eu associei o componente de animação que é o animator, que é este componente aqui, né, que você viu, ó. Este é o componente animator, né? Então estou dizendo que eu quero que o componente animator entre em execução. E não só que entre em execução, mas entre em execução a partir da camada Base Layer, ponto, parágrafo, outra linha. E a partir da sequência Jump agora nesse caso aqui. Existe a sequência Jump? Está aqui, ó. Perfeito? Aí vem a pergunta, Edward, eu posso mudar qualquer coisa aqui? Pode mudar à vontade, só não pode esquecer de mudar no código de programação também, tá? Porque tudo isso aqui ele está interpretando como o que? Variável, né? Áreas de associação de memória na prática, certo? Ponto. Vem a pergunta, poxa vida, Edward, deixa eu tentar entender uma coisa. Ele só vai animar, ele só vai pular se eu pressionar a tecla Ctrl do botão esquerdo do mouse? Olha, esse é um parâmetro de valor. Aí você fala, aí, complicou. Não é preciso apenas pressionar a tecla Ctrl, tá? Ó, Fire One, tecla Ctrl do botão esquerdo do mouse, do lado esquerdo. Aqui é a gravidade, aqui é o valor em dano, né? Ou seja, um pequeno, como é um pulo e uma queda no chão, é algo quase que zero dano. E a sensibilidade, tá bom? Se vai estar com imã no chão ou não, e se vai ter inversão com relação à animação. É válido tanto para teclado quanto para o botão esquerdo do mouse esse comando, tá? E é com base no eixo X, tá ok? Basicamente é isso. Aí você fala assim, poxa, tudo bem, entendi e tal, que eu pressiono a tecla Ctrl, o meu personagem ele vai fazer o que? Ele vai pular, ele vai dar aquele mortal lá no ar, né? Que a gente viu a sequência e tudo vai ocorrer, certo? Então eu vou vir aqui, né, pro meu vulgo mortal, e ele vai fazer isso, ó. Só que tem um porém. Ele só vai fazer isso se eu estiver no estado de correr primeiramente. Eu não sei se você reparou no código, primeiro ele verifica se eu estou correndo, né? Ó, com base, acessando a camada principal, verifica se eu estou correndo. Se eu estou correndo e pressionei a tecla Ctrl do mouse do lado esquerdo, aí sim ele pula. Vamos fazer o teste? Vamos? Olha só, vou rodar. Então observe que no caso eu estou pressionando a tecla Ctrl, não está acontecendo nada. Por que não está acontecendo nada? Simples. Não está acontecendo nada pelo fator de eu estar com o meu personagem parado, né? Por isso que ele não vai dar pulo, ele está com o personagem parado. Porém,
pressionando aqui, ó, eu tô correndo, né? Agora eu vou pressionar a tecla Ctrl e ele pula. Então, quer dizer, não basta eu simplesmente ir lá e teclar Ctrl, né? A tecla Ctrl do botão esquerdo do mouse, né? Desculpa, do lado esquerdo do teclado, né? Não basta pressionar a tecla Ctrl, eu tenho que também estar o que? Correndo, ok? E aí sim eu executo a animação de pulo, ok? Bem, se por acaso, se por qualquer obséquio, qualquer outro motivo, né? Até que isso ocorreria, porém, olha só que legal. Se meu estado de animação for qualquer um outro, olha só. Eu posso pular sim. Por quê? Porque eu estou dizendo aqui através do comando da palavra reservada else, ou seja, if significa se, ou seja, se o estado de animação de corrida, né, existir, né, eu com a tecla esquerda a tecla Ctrl esquerda do teclado eu consigo pular. Mas caso isso não esteja ocorrendo, ou seja, eu não estou correndo, caso eu não esteja correndo, né, aí eu posso pular também do mesmo jeito, ou se eu colocasse true aqui. Só que tá false. Se tá false, se tá como false, então eu não vou conseguir pular. Só vou conseguir pular se eu estiver o que? Correndo. Então eu tenho que estar correndo, pressionar a tecla Ctrl do lado esquerdo do meu teclado e aí sim eu consigo pular. Senão eu não vou conseguir. Tanto que ele coloca aqui como false. E esse false é legal. Então eu estou demonstrando isso aqui para você. Porque onde é que ele está aqui no componente Animator? Ó, só mostrar para vocês. Olha só, eu cliquei aqui. Aqui está como automático. Ó, Jump, True. Ó, o estado de animação está como verdadeiro, está tipado. Ó, Jump é uma sequência de animação, que é o que está lá, via programação, e está como de forma booleana, está como True. Né? Então, por isso que acaba correndo, olha só. Só vai a condição de correr para pular vai ser atendida assim, mas para isso precisa estar como true, ok? Bem, essa aula acho que já deu para você ter aí uma base bem sólida como é que o controle via código de programação funciona em relação ao componente Animator, ok? Vou pegar aqui, eu vou estar finalizando com vocês para a gente ir para o próximo código da próxima aula, né? Eu vou verificar aqui se por acaso foi pressionado. Quem é o file 2? Ó, F get bottom down, ou seja, se foi pressionado o que? Para baixo, né? Esse duplo E comercial, o que é o duplo E comercial? Significa que o if só vai ser uma condição dada como verdadeira se duas coisas forem validadas. Aqui eu só validei uma, né? Verifiquei se no base layer, né, do componente. Ó, deixa eu acessar aqui, vamos lá, base layer. Ou prontinho. Verifiquei se o base layer existe, se a sequência run existe e beleza, tranquilo, tal. Aqui não, aqui no código estou fazendo duas validações. Estou verificando primeiro se o file 2 foi pressionado. Quem é file 2? Poxa vida, vamos ver aqui. Input, tarará. Clicou aqui em axis, que significa eixos. File 2, quem é file 2? File 2 é mais ou menos que a tecla esquerda, né? O left out é a tecla alt do lado esquerdo do teu teclado. É a tecla alt do lado esquerdo do teu teclado. Se a tecla alt foi pressionada e se a sequência de animação, né, se na verdade se o total de camadas de layer for maior ou igual a 2, e no caso são, ó, 1, 2, né, duas camadas, né, foi maior ou igual a 2, eu quero que você clique Set Bull High. Eu quero que você jogue a animação para o estado de quê? Set Bull High, que é mais nada menos do que qual estado? Aqui em Arms Layer, lembra de Arms Layer? Clicou aqui na sequência Wave. Ó, aqui tem uma transiçãozinha, uma transition, né? Ó, vocês estão vendo aqui, tem, o high tá aqui, é essa camadinha aqui, tá? Ó, condition high. O que é o condition high? Condition high é esse estado aqui que ele dá oi. Por isso que é high. Entendeu? Esse estado aqui de espera, esse estado aqui de você estar, olha só, esperando mesmo, né? Deixa eu clicar aqui para vocês verem a sequência, ó. O high é esse estado aqui, ó, de animação, é essa sequência de animação. Só que é claro, essa sequência tem que existir, né? Não basta colocar a palavra high, jogar isso no teu game e achar que vai funcionar, né? Tem que existir, tá? Ó, tá como aqui, ó, tá com um parâmetro existido, né? Ó, criamos da velocidade, né? Speed, direction, jump, pulo e o high.
né? Então o que acontece? Tem que existir sim a sequência high, ó, wave é uma sequência, ok, no stage, ou seja, estado nenhum, mas é uma transição entre estado nenhum e o estado de estar complementando, que é o estado do high, ok, ó, se você for aqui, você vai clicar, né, aqui é o estado de saída, o tempo de saída, o delay, não ocorre nada, não é variável, mas aqui, ó, a condição é o high, e que tem que estar como verdadeiro. Então, aqui é o seguinte, ó, caso eu pressione a tecla Alt e o número de camadas seja igual a 2, maior ou igual a 2, ou seja, porque eu tenho que ter essa camada aqui, ARMS, né, que é de sequência de animação dos braços, que é esse estado de estar à espera, né, colocar a animação aqui nos braços. Então, sendo satisfeitas essas duas questões, eu vou setar a animação, né, a partir do fim da instrução, eu vou setar a animação de high, de get bool high, ou seja, né, pegando uma posição como booleano, porque o high está como uma opção booleana, né, ele está com uma condição verdadeira, ó, condition high, ele tem que estar como o que? Verdadeiro. Então eu vou pegar aqui, olha só, o get bool, vou pegar como booleano, a condição high do animator, do componente animator, né, ok, desse componente aqui que é o animator, pegando ele e o que acontece, eu estou setando, né, para que essa animação ocorra, né, tá aqui animator, e estou pegando e aplicando tudo isso relacionado aos eixos H e V, ou seja, horizontal e vertical, tanto com base no eixo X, olha só, tanto que vocês estão vendo aqui, ó, get access, né, horizontal e get access vertical input, ou seja, entrada de dados com relação aos mesmos, tá ok? H e V, estou atribuindo as variáveis H e V, ok? E aqui, olha só, eu estou aqui apenas setando tudo isso, essas sequências, multiplicando umas pelas outras, para velocidade, ou seja, tudo isso aplicado à velocidade que o meu personagem pode estar movimentando através do set float, tá, dessa rotina aqui, e o speed é relacionado sim a essas sequências de velocidade, tá, que eu parametrizei aqui, e a direção também, e isso em tempo real, passando aqui a partir do fim da instrução os argumentos delta time, ou seja, o tempo de processamento, direção, eixo, ok, e tá aqui com base no direction, né, que é o campo de direção, aqui a variável de direção, tudo isso setado como float, né, a partir da sequência de animação, ok, que é o animator.setFloat, tá bom? Bem, em suma, galera, vocês viram que não é nenhum bicho de sete cabeças, esse camada aqui é o que controla toda a animação, tá? A próxima aula a gente vai ver aqui, claro, a gente vai fazer um projetinho do zero, tá? Fica tranquilo. Eu estou mostrando primeiro como é que funciona a mecânica, ou seja, como se eu estivesse abrindo o capô de um carro e mostrando como funciona cada peça do motor, para depois construirmos o nosso próprio motor. Mas, pegando aqui o nosso amiguinho, aqui você viu no Inspector, o nosso character, né? O código que a gente vai ver na próxima aula é esse aqui, Animator Controller, né? Não tem nada demais, tá? É um código simples, mas você vai ver como ele é importante, tá bom? Dúvida é só entrar em contato comigo.